Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 18 de agosto, agora na Espanha, 21 horas e 44 minutos, no Brasil, 16 e 44 da tarde. Gente, hoje os Cavaleiros do Apocalipse não estão entendendo como que Nasdaq tombando quase 2%, chegou a estar tombando lá menos 1,90 e tal, agora está menos 1,72, S&P 500 também tombando e Bitcoin subindo. Eu vou expor aqui algumas notícias, deixa eu só pontuar para os senhores que se a gente olhar o Bitcoin nos time frames maiores, como o semanal, se a gente olhar o Bitcoin no gráfico mensal, esse aqui é o gráfico de 6 meses do Bitcoin. Historicamente, o Bitcoin não passa mais de, ele não passa mais de 2 candles aqui no gráfico. Cada candle desse aqui são 6 meses. Historicamente, o Bitcoin não passa mais de 2 candles no semestral corrigindo. Raramente ele desenha 3 candles de correção, ou seja, candles vendedores. A chance disso aqui explodir para 200 mil dólares é absurda nos próximos meses. As pessoas estão brincando com a mais pura nitroglicerina. E as notícias, elas são as mais caóticas que se pode imaginar. Por quê? As ações de tecnologia hoje foram liquidadas, está caindo ali quase 2%. O mercado de títulos está vivendo um inferno. Há uma desova bizarra de títulos de 20 e 30 anos. O rendimento dos títulos de 30 anos, o yield, né, de longo prazo, que é definido pelo mercado. O Fed só define o título de curto prazo. O de longo prazo, quem define quanto vai cobrar para emprestar para governos por longos períodos de tempo é o mercado. O rendimento dos títulos americanos Treasuries de 30 anos atingiu o nível mais alto desde 2007, ou seja, o capital está pedindo muito mais prêmio de risco para emprestar para estados soberanos por um período tão longo de tempo. Ou seja, há uma clara... E paralelamente a tudo isso, um data center consegue levantar 1 trilhão como quem troca de roupa. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas há uma clara deformação do capitalismo acontecendo em tempo real. Como que entes soberanos não conseguem dinheiro para se financiar por 20 ou 30 anos e um data center consegue 1 trilhão com a facilidade com quem troca de roupa? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para os senhores? Eu sei que vai ter um monte de anelídeo, mineral falando que isso é bolha. Gente, isso é muito mais profundo. Essa reportagem aqui na Zero Hedge trata com mais profundidade o que está acontecendo. O inferno do mercado de títulos está se instaurando e está criando um outro nível de deformidade nos sistemas que nunca foi visto. E reparem numa coisa. A inteligência artificial ela não está só acelerando a economia. Ela está destruindo a capacidade dos velhos instrumentos econômicos de descrever a própria economia. Isso é que é bizarro, porque isso muda tudo. Porque o mundo financeiro que a gente conhece ou conhecia, né, esse mundo financeiro desses economistas que ficam falando nessa mídia podre, né, que é o mundo financeiro que foi construído sobre modelos que pressupunham uma coisa muito simples, né? Crescimento vinha de pessoas que trabalhavam em empresas compostas por pessoas que faziam uso de capital para produtividade, onde a unidade de referência de capital e trabalho era humana, a unidade de crédito e referência temporal sempre foi humana, mais trabalhadores, mais fábricas, mais máquinas, mais consumo, mais PIB, mais impostos, mais liquidez para títulos e por aí vai. Só que essa arquitetura morreu.
Ela era uma arquitetura compreensível, imperfeita, mas era legível. Mas ela morreu. Porque agora entrou um novo elemento nessa equação, que é a industrialização da nossa capacidade cognitiva. E pensem no absurdo dessa frase. A gente industrializou a nossa capacidade cognitiva, porque a nossa capacidade cognitiva foi a responsável por nos diferenciar das outras espécies. A gente, com inferência cognitiva, a gente se organizou, a gente consegue antever estações do tempo, a gente conseguiu domesticar plantas, domesticar animais, conseguiu produzir alimentos em escala, só que a gente nunca tinha mecanizado a cognição. A gente nunca tinha conseguido converter energia em inferência cognitiva em escala. Pensem no absurdo dessa frase. Toda a história econômica da nossa espécie tinha um gargalo humano, que era pensar. Né? Planejar sempre foi humano, programar sempre foi humano, pesquisar sempre foi humano, sempre dependeu dessas cadeias de carbono limitadas que precisam, que biologicamente é muito complexo, porque o cérebro humano tem que dormir 8 horas por dia, tem medo, tem ansiedade. Então, planejar era humano, mas com as limitações humanas. Programar era humano, porque não é mais, com as limitações humanas. Pesquisar era humano, com as limitações humanas. Descobrir a molécula do novo remédio era humano, mas com as limitações humanas. Só que agora a AI tá aí, gerando a nova molécula da nova canetinha emagrecedora, e não é mais humano. A AI executa decisões complexas sem precisar de seres humanos, transforma energia elétrica em inferência cognitiva sem as limitações humanas. Então, pela primeira vez, a nossa civilização está mecanizando aquilo que nos diferenciou das outras espécies. Só que essa conexão é muito mais poderosa porque a AI não está só crescendo rapidamente. Tem até uma postagem aqui do Raul Paul que eu achei espetacular, que ele diz o seguinte: o nosso sistema econômico, como a gente conhece, está colapsando. Os velhos frameworks não vão apenas lutar para acompanhar, eles serão incapazes de descrever o que está acontecendo, porque a própria maneira como esses economistas medem a loucura que está se abatendo sobre os mercados, a régua que eles estão usando para tentar medir essa loucura já não são adequadas. O Raul Paul, ele nesse post dele, ele foi muito feliz porque ele diz que a economia talvez esteja entrando numa fase em que a unidade fundamental de crescimento não só deixou de ser humana, né? Trabalhadores, fábricas compostas por humanos, mas passou a ser um enxame de inteligência artificial combinável. Porque até então, o que a nossa economia estava espelhando com esse crescimento absurdo, né, de redes como Amazon, Meta, Instagram, que criou essa Apple, que criou essas empresas multitrilionárias, foram as primeiras empresas trilionárias. O que é um iOS? É uma rede. O que é um Instagram, um Facebook? É uma rede, são redes. Né? O que é uma Amazon? É uma rede que conecta comprador, vendedor, mas o problema dessas redes é que o valor porque até então, por que essas empresas rapidamente chegaram ao tão sonhado $1 trilhão? Porque o valor de uma rede, ele cresce numa velocidade previsível. O valor de uma rede é o quadrado da base de usuários. Ele cresce nessa proporção do quadrado da base de usuários. Isso é lei de Metcalfe. Só que o que o
o Raul Paul está expondo nesse tweet dele no X hoje é muito mais profundo. Ele diz que a gente saiu do escrutínio da lei de Metcalfe e entramos na lei de Reed. Nós não estamos mais sob os auspícios da lei de Metcalfe. Por que ele fala que a gente está sob a lei de Reed? Porque a gente entrou num nível que poucos estão conseguindo entender. O que o Raul Paul está dizendo é o seguinte: a lei de Metcalfe, ela... Porque existe uma diferença entre você crescer na proporção do quadrado da base de usuários e você crescer quando a própria base de crescimento são nodes, que é o que está acontecendo. O valor explode quando os participantes deixam de ser pares e são combinações, redes, APIs, robôs, bancos de dados, data centers. Tudo isso está criando um enxame. Então, o Raul Paul disse nesse post algo muito interessante. E que é justamente o fato de que a gente não está mais sob os auspícios da lei de Metcalfe. Porque a lei de Reed, que é o que está regendo a nossa velocidade de crescimento, ela é muito mais perturbadora porque ela não só conecta pessoas, ou agentes, ou modelos, ela conecta subredes, nodes, dinheiro programável, enxames, recombinações infinitas de outras redes. É um metabolismo que não pode mais ser controlado. Por isso que a velha régua está quebrando. A diferença entre lei de Metcalfe e lei de Reed, só para ficar numa abordagem mais clara, é que pela lei de Metcalfe o valor de uma rede cresce na proporção do quadrado da base de usuários. Então, isso explica, por exemplo, o valor de um Instagram ou de uma Amazon. Só que pela lei de Reed, a lei de Reed trata redes que conectam nodes, que conectam nós, que já são outras redes. Então a gente está diante de um swarm intelligence, que ele está chamando, né? O enxame da inteligência. É aqui que as coisas ficam perturbadoras, porque a gente está tratando da velocidade de crescimento de um enxame. Então, redes de nodes e não de pares não é n elevado ao quadrado. É sim o número de nodes elevado a n. É muito bizarro. Deixa de ser uma rede e vira um enxame. E cria uma possibilidade de recombinações infinitas. E vira um metabolismo. E isso está deformando as antigas réguas que mediam as métricas do capitalismo. Porque quando nós, seres humanos, deixamos de ser a referência da economia, que passa a incluir agentes de AI, data centers, robôs, oracles, blockchains, mercados 24/7, como é o caso de uma Polymarket, de uma Couch, de uma Hyperliquid, e a economia começa a girar com múltiplas combinações que os velhos frameworks simplesmente não conseguem mais medir, porque o mundo antigo ele tinha métricas muito estanques. Era tudo baseado no trabalho humano. Agora, como é que a gente vai medir toda essa revolução que está acontecendo se a própria base de circulação e o objeto a ser analisado por essas métricas não se encaixam na régua? Porque como você mede uma economia em que um agente pode gerar um software, um outro agente pode vender esse software, um outro agente cobra em stablecoin, um outro agente arbitra o preço, um outro agente audita o contrato, um outro agente contrata compute. Tudo isso acontece enquanto você saiu para tomar um chá. Como é que você mede produtividade nesse nível? É isso que o Raul Paul está tentando expor no seu
tweet simples, mas profundo. Como você mede produtividade quando o trabalho não é mais humano? E se hoje acontece enquanto você bebe um chá, daqui a 6 meses vai ser enquanto você pisca o olho. Como você mede o valor de algo quando um data center não é só um prédio, um galpão, mas uma capacidade cognitiva atual e futura, simplesmente que não pode ser medida com as réguas, com as métricas atuais. Como você mede o colateral quando o ativo mais importante não é uma fábrica, não é uma, não é simplesmente capacidade de inferência futura? Por que essas notícias de hoje são tão importantes? De um lado, a gente está vendo o terremoto se abatendo sobre títulos soberanos de longo prazo, né? Estados Unidos e Japão estão vendo o yield de longo prazo explodir, a União Europeia está com o mesmo problema, o mercado está exigindo cada vez mais rendimento para acreditar, entre aspas, nas promessas de governos, né? Para financiar governos por 20 ou 30 anos, títulos de 30 anos com o maior nível de juros desde 2007, ou seja, o Japão, que passou décadas vivendo como o grande laboratório em tempo real de juros zero, agora está vendo a sua curva de juros gritar, né? O velho colateral está buscando um novo sacerdote, está buscando um novo templo para chamar de seu. E, de um lado, a gente vê hiperescaladores, data centers, conseguindo trilhões com uma facilidade absurda, como se fosse trocar de roupa, né? E o capital não mostra nenhum medo ou receio de financiar um data center de 100 bi, de 200 bi, e os entes soberanos não conseguem mais vender títulos de 20, 30 anos. Então, o velho colateral soberano está sofrendo para convencer o mercado a financiá-lo por 20 ou 30 anos, porque o novo colateral cognitivo que está nascendo, né, em estruturas paralelas, fora das categorias tradicionais, deformando literalmente o capitalismo em tempo real, improvisando uma nova linguagem contábil, né? O Elon Musk, quando fala num podcast, parece que ele está falando ele está falando de uma nova economia. Ele fala em inferência e capacidade instanciada de cognição em escala, como se isso já estivesse sendo negociado na CME de Chicago. E vai! Isso é o mais bizarro. E vai! E nem vai ser na CME de Chicago, porque ela fecha, né? Os agentes não vão esperar até segunda-feira, então vai entrar numa Hyperliquid da vida. Agora, isso... Aí, o que um autêntico ex-BBB, mineral, anelídeo, nematóide fala? É bolha! É bolha porque não cabe nos conceitos tradicionais, né? É bolha porque o anelídeo, o mineral, fica desconfortável, porque ele não consegue entender que a AI está se transformando em pressuposto de existência do próprio Estado. Por quê? Por que o título público foi sempre o santo graal do capital nos últimos 200 anos? Era a pedra fundamental. Confie no Estado, porque o Estado tributa, emite, regula, confisca, manda prender, manda soltar. Mas aí o capital agora pensa, calma aí. Se eu produzo inferência e cognição em escala para permitir que você, Estado soberano, se defenda militarmente, você não invadiu o Irã usando o Opus 4.7? Se a sociedade de 2028 não tiver acesso aos melhores modelos que eu, data centers, vou ofertar, você vai conseguir uma base imponível tributária relevante, aí o capital covarde que vai buscar o melhor abrigo. O capital é assim, ó. Ele fareja o melhor abrigo. Então, se a capacidade de produzir inteligência em escala for mais importante e se transformar num pressuposto de existência do próprio Estado endividado, aí surge a pergunta proibitiva, né? A pergunta que nenhum economista pode fazer nas redes tradicionais de TV. Daqui a pouco vão até criminalizar ficar falando isso, né? Por que a gente vai financiar o Estado se eu posso financiar a inferência cognitiva que permite o Estado, inclusive, se defender militarmente? Né? Porque hoje, numa reunião de G7, o Dario Amodei, o Sam Altman, o Elon Musk circulam como se fossem chefes de Estado, e são! Na prática, são!
Porque a inferência cognitiva da qual os estados dependem saem dos seus data centers. Algum tribunal no Brasil, ou na Coreia do Sul, ou na Alemanha, ou no Japão, alguma termoelétrica funciona sem AI? Não! Quando GPUs viram moeda industrial, nas próprias palavras do Elon Musk, quando receita futura de inferência justifica dívida presente, gente, o mercado está dizendo, sem poder bradar aos quatro ventos, e vocês nunca vão ouvir isso da imprensa tradicional, que o futuro talvez não esteja mais nos treasuries soberanos de entes estatais, não. Talvez o futuro, o santo graal dos colaterais, esteja na capacidade cognitiva instalada e mecanizada em escala. Essa é a pancada, a rachadura na cabeça dos anelídeos, nematóides, dos economistas, que nem com uma britadeira a gente consegue abrir a cabeça. Eles não conseguem entender que um data center levanta 1 trilhão em poucas horas. 1 trilhão com T de tatu. Mas o Japão e os Estados Unidos não conseguem mais vender títulos de 20 ou 30 anos. A economia cognitiva, ela está dizendo para o Estado que ela é o pressuposto de sobrevivência dos Estados. Então, o velho colateral, ele está migrando para os data centers porque achou um abrigo melhor. O que o capital está falando? Olha, a gente agora encontrou algo mais valioso. A gente encontrou o novo centro gravitacional. E o varejo, né? A sardinhada não consegue perceber porque fica presa ao espetáculo da superfície, fica presa ao teatrinho lá do Kevin Walsh, que tem que continuar com aquele discursinho mequetrefe dele mesmo, né? Austeridade, controle da inflação, para enganar os trouxas mesmo. Os trouxas, eles são enganados com esse discursinho teatral. Agora, conectem com o que o Raul Paul está falando. Se a Lady Reed já está atuando e a gente já está sob o escrutínio dela, se a AI está criando combinações exponenciais entre nodes, entre agentes, entre modelos de AI, entre blockchains, entre humanos no meio dessa confusão, entre os velhos sistemas de medição que estão colapsando em tempo real, talvez toda a teoria econômica esteja ficando defasada em tempo real também. E os mercados tradicionais, às vezes, ficam calmos, como no final da semana passada, às vezes parecem caóticos, como agora, porque a variável central agora não é só margem de lucro. Talvez seja a velocidade da recombinação. As pessoas se assustam com a facilidade com que um data center levanta 1 trilhão, mas isso tem explicação. E se assustam com a dificuldade que um ente soberano tem de vender um título de 20 ou 30 anos, porque quando uma tecnologia ela cria a capacidade de criar outras tecnologias, isso altera a maneira com que o capital enxerga o próprio tempo. A AI está deformando até a perspectiva de tempo para o capital, porque o futuro fica mais próximo, não sei se vocês estão entendendo. O futuro fica mais disputado, fica mais alcançável e acaba ficando mais caro. Então a AI está deformando o próprio custo temporal do dinheiro. E 20 anos para a AI é uma era geológica. Tem até antropólogo dizendo que a era da nossa espécie terminou, o antropoceno acabou. Daqui a 100 anos, no ano 2126, eles vão dizer que o antropoceno acabou em 2023, 2024, quando a gente acessou a inteligência artificial. O antropoceno acabou. Não sei o que eles vão chamar, se vão chamar de tecnoceno ou de AI-ceno. Eu não sei qual vai ser o ceno que vem depois. Agora, o antropoceno acabou. Daqui a 100 anos vão dizer que a nossa espécie ultrapassou a transição do antropoceno para a nova fase, para o tecnoceno agora, em 2020, entre 2023 e 2024, e a fase que a gente está vivendo agora. Agora,
Tá tudo acontecendo numa velocidade tão inacreditável, né? Porque o que é soberania quando estados precisam de plataformas privadas para invadir um outro estado, como aconteceu com o uso do Opus 4.7 nas primeiras horas de incursão americana em Teherã, né? Se a inteligência artificial cria um mundo de agentes, recombinações, decisões em tempo real, gente, essa realidade caótica vai precisar de trilhos adequados para a circulação de dados e riquezas nessa velocidade. Por isso que todos esses trilhões estão construindo a catedral física da AI. E a catedral lógica não está valendo nada ainda. As altcoins, que são os trilhos onde toda essa riqueza vai circular, não vale nada. Se a gente pegar o Total 2, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão de BTC, ainda vale 887 bi. Isso aqui é menos do que uma fabricante de memória RAM como a Micron. Uma Micron vale 1,2 tri. E todas as altcoins somadas, que são a perna lógica da inteligência artificial, vale menos que uma fabricante de memória RAM. Isso é aceitável? Gente, quando eu digo que isso aqui vai explodir para 12, 13, talvez 15 tri, que venha o pessoal do kkk e do hahaha. Gente, quando eu vejo esses podcasts de Raul Paul, de Michael Saylor, e alguns comentários capciosos, para dizer o mínimo, dizem que eles estão alucinando, são essas pessoas que estão alucinadas, que não conseguem antever o que está por vir. Escutem o que eu estou falando. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Gente, o que vem por aí é bizarro, é brutal. Vai ser um deslocamento absolutamente sísmico de riqueza. Toda essa profusão de dados e riqueza que a nossa espécie vai criar por conta da AI vai circular nesses trilhos. E ninguém consegue criar uma rede como Solana só porque acessou um Fable 5. Porque pelo mesmo motivo que o Elon Musk pagou 44 bi no antigo Twitter, que agora se chama X, esse é o motivo pelo qual um Fable 5 não cria uma Solana. Por quê? O Elon Musk falou, eu não paguei 44 bi no X por conta da nuvem, da força computacional em nuvem instalada ou pelo código. Eu paguei 44 bi na base de usuários. A base de usuários, os nodes de validação de Solana, isso não tem preço. A soberania patrimonial que a Solana entrega não tem preço. A mesma coisa vale para a ETH. Por isso que eu digo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Gente, os mercados estão dando um presente para esses minerais, para esses anelídeos. Bitcoin está aqui estressando a base da grade de regressão. A próxima parada do Bitcoin é 250 a 300 mil dólares. Só que não vai dar tempo. Escutem o que eu estou falando, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.